Bem-vindo ao canal Toneto Responde Direito. Inscreva-se, dá um like e ative o sininho para receber os novos vídeos. Eu sou o Dr. Paulo Toneto e estou aqui para esclarecer dúvidas sobre os seus direitos. Hoje falaremos sobre como é e o que é pedir alimentos gravídicos. Vamos ver numa primeira parte dessa apresentação sobre os alimentos gravídicos, o que são e como e quando pedi-los. Ok? Vamos ver. Existem três tipos de alimentos, como já estamos vendo nessa série: os gravídicos, os sustentos de filhos e a subsistência de um familiar. O tema de hoje é sobre os alimentos gravídicos, que eu vou citar como AG durante a apresentação. Os alimentos gravídicos têm como autor, quer dizer, quem pode pedir alimentos gravídicos? A gestante. Apenas a gestante. Depois que a criança nasce, não é possível pedir alimentos gravídicos. O réu é o suposto pai. Por que suposto? Porque até o momento não seria possível fazer um teste de DNA ou coisa parecida. Independente do estado civil de ambos. Quer dizer, o que significa isso? Independe se eles são casados, se eles são separados, se os dois são casados, se os dois são solteiros. Isso independe, porque a gravidez é uma situação biológica que independe do estado civil. Independe de um relacionamento duradouro. Pode ter sido apenas um caso de uma noite, como pode ter sido um relacionamento de anos. Ele deve tramitar, essa ação de alimentos gravídicos deve tramitar na comarca ou da gestante, onde mora a gestante. Tá? Como é um processo na área de família, é um processo que tramita em segredo de justiça. Isso quer dizer, não é exposto à situação do suposto pai ou coisa parecida. E deve ser iniciado antes do nascimento. Assim que há uma gravidez confirmada e o pai, por exemplo, se nega a ajudar a gestante e nega a paternidade, então a gestante pode entrar com os alimentos gravídicos para poder se sustentar e ter tudo mais. Quais são os objetivos do alimentos gravídicos? As despesas do período de gravidez, tal como assistência médica e psicológica, alimentação especial, porque de repente a mãe tem algum problema de saúde ou adquire algum problema de saúde durante a gestação, pressão alta e coisas parecidas. Para pagar exames complementares, esse é o objetivo. Internações de parto, tudo custeado, deve ser partilhado com o pai. As medicações prescritas pelos médicos e outras decididas pelo juiz. Quer dizer, ao entrar com a ação de alimentos gravídicos, a gestante apresenta todos os seus gastos e as suas supostas situações para que possa ser definido qual o valor dos alimentos gravídicos que deve ser pago pelo suposto pai. Agora, para ter isso, pode ser que a gestante esteja com uma gravidez de alto risco. Então, necessite de repouso, afastamento do trabalho, precisa de uma manutenção de moradia, de transporte. Esses são elementos possíveis de serem incluídos no cálculo dos alimentos gravídicos. Não é uma coisa obrigatória, mas depende tudo de uma descrição médica, de atestado médicos e tudo mais. Como pedir os alimentos gravídicos? As bases para um juiz decidir os alimentos gravídicos são provas contundentes da paternidade. Isso é, a gestante tem que provar um mínimo de possibilidade de dúvida, criar um mínimo de dúvida de que realmente o suposto pai é o pai da criança. Porque não basta simplesmente dizer, é filho do presidente da república, é filho do governador, é filho de tal jogador de futebol. Não é assim que funciona. Você tem que ter, no mínimo, algum tipo de prova que gere a possibilidade da paternidade. Você tem que também mostrar ao juiz quais são as necessidades da gestante. No caso, por exemplo, de uma gravidez de alto risco, precisa comprovar qual é a situação que leva a definir a pensão. Quais são as necessidades? Precisa de remédio? Precisa de internação? Precisa de repouso? É uma gravidez de alto risco ou não é? Qual a alimentação que necessita? O nutricionista definiu alguma deficiência de vitaminas e coisas parecidas, algum complemento e tudo mais. Quais são as possibilidades do suposto pai? Quer dizer,
a pensão também é definida dentro daquele equilíbrio que já discutimos anteriormente, necessidade versus possibilidade. Isso é, o que o alimentado necessita e o que o alimentando pode pagar, tá? Devido da concepção ao parto. Isso é, se a mãe entra com um pedido de alimentos gravídicos, no 4º mês de gestação, no 5º mês de gestação, ela pode pedir retroativo desde o momento da gestação. Isso vai ser definido pelo juiz se sim ou se não, mas é desde o momento da gestação até o parto. E após o parto, esses alimentos gravídicos vão se converter em pensão alimentícia para o menor. Então é importante para a gestante, se o pai nega assistência, se o pai nega a paternidade, ela entrar com alimentos gravídicos, porque isso facilita, inclusive, a posterior definição de alimentos ao menor. Não precisa entrar com uma nova ação. A própria ação de alimentos gravídicos converte em alimentos ao menor, a pensão alimentícia ao menor. Bases para um juiz decidir sobre provas contundentes, necessidade da gestante, converter-se em pensão alimentícia ao menor. Vai precisar do exame de DNA? Vai. Vai precisar de uma revisional de alimentos? Também pode necessitar. Quer dizer, tudo isso deve se pedir já prever na ação de alimentos gravídicos. Se o réu não for o pai, primeiro, vamos supor, nasceu a criança, faz-se o exame de DNA, o pai foi condenado a pagar alimentos gravídicos, esse suposto pai, e quando a criança nasce, faz-se o exame de DNA e descobre-se que não é o pai. Primeiro, não há devolução de alimentos, quer dizer, uma vez pagos os alimentos gravídicos, isso não há devolução. Mas existe a possibilidade de um processo de danos morais do pai contra a mãe. Por quê? Porque ela acusou ele, de repente pode ter lhe causado danos até na família. De repente, essa acusação pode gerar um divórcio, se ele é casado, por exemplo. Tá? Pode lhe causar sérios danos, perda de emprego, dependendo do emprego que tem, perda dos amigos. Ele tem realmente danos que podem ser comprovados, tanto os danos materiais como os danos morais. Existe a possibilidade, como diz a Constituição Federal e o Código Civil, permite isso. Dano moral contra a genitora e dano moral contra o pai biológico. Quer dizer, existe a possibilidade, inclusive, de processar o pai biológico, porque era ele que deveria ter pago a pensão, e não o suposto pai que não é pai. Tá? Não há uma posição definida nos tribunais, quer dizer, não é uma coisa que você sabe qual vai ser a decisão de um juiz quando você pedir danos materiais e danos morais contra uma gestante que lhe acusou de pai, e você foi obrigado a pagar alimentos gravídicos, e quando nasceu, descobriu-se que não era o pai. Não existe uma posição definida nos tribunais sobre essa situação, mas o importante é, se vier a ocorrer, deve-se buscar o judiciário para pedir as devidas indenizações, porque o silêncio, com certeza, não causará nenhuma indenização. Ok? Em resumindo, o que é e como pedir alimentos gravídicos? O que são alimentos durante a gestação, que devem prover e custear as despesas da gravidez. Deve ter provas contundentes para você poder pedir alimentos gravídicos. Eles são devidos da concepção ao parto. Ele se converte em pensão alimentícia ao menor após o nascimento. E o dano moral e patrimonial é possível de ser pedido quando, do nascimento, a criança, o exame de DNA, por exemplo, demonstrar que não é o pai. Aquele que foi condenado a pagar alimentos gravídicos não é o pai. Volto a relembrar, a reforçar. Essa concepção de dano moral e patrimonial contra uma gestante que acusou indevidamente a uma pessoa como pai e depois descobriu-se que não era, não é uma posição definida ou definitiva dentro dos tribunais. Vai depender da interpretação do juiz. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar o joinha e ativar o sininho para receber os novos vídeos. Eu sou o Dr. Paulo Toneto e estou aqui para solucionar ou resolver as dúvidas sobre os seus direitos. Ok? Obrigado e até o próximo vídeo.